Oi, gente. Tô aqui com umas ideias na cabeça que, obviamente, vão precisar de polimento, refinamento, filtragem, mas não de domesticação, mas de aperfeiçoamento mesmo delas. Domesticação serve para poucas coisas, né? Serve para fingir que os animais selvagens não são selvagens. Continuam sendo selvagens, né? Surprise, né? Mas sim, continuam sendo selvagens. É, e inclusive o tema tem a ver com isso, que é assim, é observável em algumas psicanálises que existe um discurso manicomial para com os pacientes. O que é bizarro, porque ao mesmo tempo também se enxerga uma outra linha na contramão, que é um discurso punk, né? Me digo mesmo da psicanálise tradicional, tá? Tô falando de pulsões, por exemplo, né? Que tem um gerente de marketing bom, assim. É elegante falar pulsões, né? Então, assim, entregue as pulsões, né? Como é que é? Onde era ego virar... Ai, como é que é a frase do Freud? Quem lembra, coloca aí pra mim nos comentários, que eu não lembro mais. Onde era ego tornar-se-á id, blá, né? É muito doido pra mim essa frase, porque como que pode uma coisa que se pretende ser rebelde, punk, subversiva, da ordem da pulsão, da pulsionalidade, efervescente, da sexualidade irreverente e tal, né? Ter na própria prática da psicanálise a ideia de que existem coisas ruins, que são chamadas de sintomas, e que elas precisam ser extirpadas da mente dos pacientes. Quer dizer, não fecha a conta, né? Se for parar para pensar, não fecha a conta. E aí, quais são as implicações disso, né? Ficar mais sob pressão dos discursos patológicos de uma época, ou dos discursos, ou das pressões culturais de uma época, né? Então, por exemplo, até, não sei, anos atrás, a transexualidade era considerada uma psicose, né? E, portanto, devia ser extirpada, né, da mente das pessoas. Só que o que se perde de vista é que a estrutura, o erro é estrutural, para mim, pelo menos, nesse tipo de lógica, né? Porque aí você só troca a palavra. Então, se, sei lá, em que ano que a transexualidade era considerada psicose, qual é o próximo? Porque isso vai mudar de nome, né? Vai ter uma outra patologia, entre aspas, escolhida. Aí o discurso da época vai mudar, outra coisa será considerada patológica e a nova coisa entra dentro do ufa, ok, sim, está dentro do esperado, vamos dizer assim, né? Essas implicações todas que eu acabei de descrever, essas eu prefiro não ficar com elas. Então, tem um outro modelo de psicanálise que é inaugurado na minha cabeça pelo Bion, pelo menos porque na minha cabeça, de tudo que eu li, o autor que inaugura esse tipo de pensamento é o Bion, né? Por quê? Porque, e aí vem um termo polêmico agora, tem muita gente que fala que o Bion é ontológico, né? E dá pra ver até esse vértice nas obras dele, mas eu acho mais legal ainda poder ver o vértice não ontológico que ele tem, que é mais punk ainda, mais subversivo ainda, que não sei, né? Quando ele fala, por exemplo, lá no Aprender da Experiência, Fator e Função, uma coisa pode ser a outra, é intercambiável, não interessa. Tipo, a inveja pode ser um fator? Sim, mas ela também pode ser uma função, ela também pode ser algo observável, né? Então, assim, quando ele inverte isso inaugura um outro universo para a psicanálise, que é muito interessante, né? Muito rico e mais instrumental mesmo, mais descolado do discurso de uma época, né? Mais descolado das pressões políticas, né? Que uma época sempre tem, né? Então,
Se um paciente chega falando que é, sei lá, transexual ou qualquer outra coisa, falando que pertence a uma minoria XPTO, né? O nosso trabalho, penso eu, com esse tipo de visão, é investigar, explorar junto com ele o que é isso. Como é que é viver nisso que ele diz que ele vive? Não me interessa se isso é psicose ou não, né? Eu não tô aí para, como feito um cirurgião que vai tirar o tumor, né? Não acho que esse é o meu trabalho, no caso. Ou pelo menos não é um trabalho que me interessa fazer. E aí vem outros questionamentos. Uau, então a psicanálise não é um tratamento? Olha, pelo que o Bion inaugura, não precisa ser, né? Não é. E se não for? E se a psicanálise não for um tratamento, né? E se ela não for científica, né? Eu até postei na época que teve aquele livro lá da Pasternak, né? Eu até postei um vídeo disso, até achei interessante de olhar de novo depois de um tempo, porque o que eu vi ali foi um pensamento livre, eu achei, das pressões, né? Eu deixei a coisa aberta e acho que foi útil nesse sentido, e dava para ver as movimentações também, as tensões no campo da psicanálise, se era científico, se não era. É científico sim, temos que defender isso. Aí você vê departamentos científicos nas sociedades de psicanálise. Então, assim, é muito interessante como as coisas se organizam dentro disso, né? E por que essa política, porque isso passa a virar uma política, né? Por que isso é importante para esse grupo também, né? Então, assim, se trabalha com uma psicanálise, né, não ontológica, esse termo não é meu, tá? É do Leandro Stitzman. Se quiserem, acompanhem o pensamento dele lá, que é muito interessante. Sigam lá, é interessante o trabalho dele. Tem livros também. A psicanálise não ontológica, ela tem essa vantagem, né? Ela não está colada no discurso de uma época, ela é instrumental. A matemática, por exemplo, ela não está colada necessariamente a uma época. Existe história? Sim, existe história, mas utilizar dela, você não consegue enxergar dentro ali dos como é que fala? Dos símbolos, né, de adição, por exemplo, na cruzinha, você não consegue enxergar de que século que ela foi, né, colocada. Ou dentro de uma notação musical, por exemplo, você tem o pentagrama, você até, para quem é músico, né, sabe que o pentagrama original tinha 11 linhas, né, mas não está escrito isso lá, você não precisa saber dessa informação para aprender a tocar piano, por exemplo, né? Essa é a vantagem, né? Existe uma história, sim, claro, né? Porque não existe um sujeito ahistórico. Estamos de acordo com isso, mas o quanto que isso efetivamente serve para trabalhar, né? Saber da história do sujeito, né? Não sei, será que não é mais interessante talvez de ver como é que ele se relaciona com a história dele, né? Pontos polêmicos que eu tô colocando aqui, mas enfim, se animarem, venham para o debate. Não é um ponto de vista muito bem recepcionado em psicanálise, esse que eu estou trazendo. Como é que eu sei disso? Porque eu já expus esse ponto de vista em outros grupos e eu vi o que deu. Mas acho que é um ponto de vista muito interessante de ser observado com gentileza, generosidade, né, de não ir só com as forquilhas e as tochas para queimarem as bruxas da psicanálise não ontológica, mas uma provocação mesmo para ver o que tem de valioso nessa ideia, né? Isso é uma coisa difícil, inclusive, né? A história do ser humano com as ideias. Normalmente acontecem guerras por conta de ideias, né? Guerras, queimam as bruxas, queimam os livros, queimam tudo, né? Menos as ideias, no fim das contas, porque essas, como diz o V de Vingança, né? Essas são a prova de bala. É isso.